Naquela noite de Natal, diante de todos os convidados, minha própria mãe me entregou um balde com restos de comida e disse que aquilo era o que eu merecia. Eu fiquei ali, parada, sem entender como alguém podia humilhar tanto uma filha. Enquanto eles brindavam e riam, algo dentro de mim se partiu, e outra parte nasceu. Eu saí daquela casa jurando que jamais voltaria a ser tratada como sobra. O que ninguém imaginava é que, meses depois, a vida daria uma volta tão grande que seriam eles, meus pais e minha irmã perfeita, quem perderiam tudo, inclusive a casa onde me humilharam. E o mais irônico? Quem comprou essa casa fui eu. Agora me diga, o que você faria no meu lugar? Ficaria em silêncio ou devolveria tudo, do jeito mais inesperado possível? Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Nunca fui o tipo de pessoa que esperava muito da família. Depois de tantos anos sendo colocada em segundo plano, aprendi a conviver com o silêncio, com os olhares atravessados e com a sensação de ser um fardo. Mas, naquele Natal, algo dentro de mim mudou de vez. E não foi por causa dos presentes, da árvore iluminada ou das músicas que tocavam baixinho no rádio da sala. Foi por causa de um balde. Um simples balde, e tudo o que ele simbolizava. Minha mãe havia me ligado 2 semanas antes, insistindo para que eu comparecesse ao jantar. Vai ser especial, ela disse, a família toda vai estar reunida. No fundo, eu sabia que não seria bem-vinda, mas aceitei o convite. Talvez por nostalgia, talvez por teimosia. Cheguei com uma torta de nozes que eu mesma fiz, embrulhada com cuidado, e um vestido simples, mas bonito. A casa estava decorada como sempre, luzes piscando, cheiro de peru assando e risadas vindas da sala. Só que aquelas risadas não eram para mim. Minha irmã, Clarissa, desfilava pela sala como se fosse a dona do mundo. Vestido vermelho, maquiagem impecável e o sorriso de quem sempre teve tudo sem precisar pedir. Ao lado dela, o noivo, ou melhor, o futuro genro perfeito que meus pais sempre sonharam, conversava animadamente com os sogros, um casal elegante de São Paulo. E ali, bem no meio de todos, minha mãe, Lúcia, servia taças de espumante, radiante. Quando me viu na porta, soltou um "vá, você veio", com aquele tom que misturava surpresa e incômodo. Meu pai nem levantou do sofá. Limitou-se a um aceno distante, como quem cumprimenta uma conhecida qualquer. Senti o mesmo aperto no peito de sempre, mas respirei fundo e fui cumprimentar todos. Clarissa me abraçou de forma automática, fria, e cochichou: "Tenta não estragar a noite, tá?" Engoli seco. Eu já estava acostumada. Quando o relógio marcou 8 horas, a mesa estava posta. Era um banquete. Peru dourado, tender, farofa, saladas coloridas, panetones, vinho importado. Havia lugares marcados para todos, menos para mim. Fiquei em pé por alguns segundos, sem saber onde sentar, até minha mãe apontar para o canto da cozinha. "Você pode ficar ali, filha. A mesa está cheia." Senti o rosto queimar. Mas fui. Sentei-me sozinha, observando o riso fácil deles, as taças brindando, a fartura que nunca parecia incluir a mim. Quando começaram a se servir, notei minha mãe se afastando da mesa e indo até a pia. Voltou com um balde branco nas mãos, um balde que costumava usar para lavar o chão. Colocou-o diante de mim e disse, em voz alta o bastante para todos ouvirem: "Pronto, Mariana. Aqui estão os restos. É o que sobrou do jantar de ontem. Melhor do que nada, né?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O noivo da minha irmã tossiu sem jeito, os sogros desviaram o olhar, e Clarissa soltou uma risadinha abafada. Minha mãe, impassível, voltou para o lugar dela e começou a se servir do peru como se nada tivesse acontecido. O gosto metálico da humilhação subiu à minha boca. Por dentro, algo se despedaçou, mas, estranhamente, outra parte se ergueu. Um frio percorreu minhas costas, não de tristeza, mas de lucidez. Ali, olhando para aquele balde, percebi que eu nunca mais deixaria ninguém me tratar como sobra.
Levantei-me, calmamente, peguei minha bolsa e disse apenas: "Obrigada, mãe. Agora eu entendi tudo." E saí. Atrás de mim, ouvi a voz de Clarissa: "Lá vai ela dramatizar de novo." Mas, dessa vez, eu não dramatizava. Eu planejava. Do lado de fora, o ar da noite estava gelado. As luzes de Natal piscavam nas casas vizinhas, e por um instante, desejei que fosse apenas um pesadelo. Mas não era. Naquele momento, eu soube que minha vida estava prestes a mudar. Que aquela humilhação seria o último presente que eles me dariam. O último antes da virada. A partir daquela noite, não existiria mais a filha submissa e esquecida. A partir daquela noite, nascia outra Mariana. Aquela noite parecia não ter fim. Caminhei pela rua sem rumo, o som distante das risadas ainda ecoando na minha cabeça. O balde, o olhar satisfeito da minha mãe, o sorriso debochado de Clarissa, tudo se misturava num turbilhão que me fazia sentir raiva, vergonha e, curiosamente, uma estranha calma. Peguei o primeiro ônibus que passou. Sentei-me ao lado da janela e fiquei olhando as luzes borradas da cidade, como se cada clarão fosse uma lembrança que eu deixava para trás. Cheguei no meu pequeno apartamento, um kitnet apertado que alugava desde que decidi sair de casa há 3 anos. Sempre ouvi que eu era ingrata por ter ido embora, a rebelde que não sabia valorizar o que os pais fizeram. Mas ninguém via o que acontecia entre as 4 paredes daquela casa, as comparações, as humilhações disfarçadas de conselhos, a indiferença com que tratavam meus esforços. Enquanto Clarissa ganhava viagens, presentes e apoio, eu me virava com estágios e bicos. Ainda assim, sempre encontrava um jeito de enviar algum dinheiro quando meu pai dizia que as contas estavam pesadas. E, ironicamente, foi com esse dinheiro que eles compraram o vestido novo da minha irmã para o jantar de Natal. Naquela madrugada, sentei diante do espelho. Meu reflexo me encarava com olhos cansados, mas vivos. Tirei o batom borrado, prendi o cabelo e pensei: eles acham que me quebraram, mas não sabem o que acenderam. Peguei meu caderno de anotações, aquele onde costumava escrever meus gastos, planos e metas, e comecei uma nova página, Projeto Recomeço. Escrevi: encerrar qualquer contato. Focar no trabalho. Guardar cada centavo. Fazer o que sempre disseram que eu não seria capaz de fazer. Eu trabalhava como auxiliar em um escritório de contabilidade. Nada glamouroso, mas estável. Meu chefe, o Sr. Walter, sempre dizia que eu tinha talento com números e senso de responsabilidade raro. Talvez ele nunca soubesse o quanto aquelas palavras me sustentavam. Na manhã seguinte, mesmo sem dormir, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, algo diferente pulsava, uma determinação fria, metódica, que eu nunca havia sentido antes. Durante o expediente, o celular vibrou. Mensagem da minha mãe: Mariana, não leve as coisas tão a sério. Foi uma brincadeira, você sabe como somos. Volte para casa, amanhã é Natal, não estrague o clima. Eu reli aquela mensagem pelo menos 5 vezes. Brincadeira. A palavra soava como uma piada cruel. Apaguei o número dela e bloqueei todos os contatos da família. Não haveria mais amanhã com eles. Naquela semana, aceitei todas as horas extras possíveis. Passei a almoçar no trabalho e a caminhar até o escritório para economizar o dinheiro da condução. À noite, estudava cursos online de finanças e administração. O pouco que sobrava, eu investia. Eu tinha um objetivo: crescer, não para provar algo a eles, mas para nunca mais depender de ninguém. Um mês depois, o escritório precisou reorganizar as equipes e Walter me promoveu a assistente contábil. O aumento era pequeno, mas simbólico. Eu estava, pela primeira vez, construindo algo só meu. Com o tempo, minha rotina se tornou um refúgio. Enquanto eles provavelmente continuavam frequentando festas, jantares e cultuando Clarissa como a filha perfeita, eu me tornava invisível e livre. Mas a paz que eu conquistava não durou muito. 2 semanas antes do próximo Natal, um número desconhecido me ligou. Mariana Torres? Aqui é da Imobiliária Pinheiro. A senhora é parente de Lúcia e Álvaro Torres? Sou filha deles.
Por quê? Seus pais informaram este número como contato alternativo. Eles estão em atraso com o pagamento da casa há 4 meses. O banco já iniciou o processo de execução. O coração disparou. Por um instante, pensei em ignorar, fingir que não era comigo. Mas a curiosidade foi mais forte. E eles sabem disso? Perguntei. Foram notificados ontem. Desliguei e fiquei em silêncio. Era irônico. Depois de me chamarem de peso morto, estavam à beira de perder tudo. A mesma casa onde me humilharam estava prestes a ir a leilão. Pensei em quantas vezes me culparam por ser um gasto desnecessário. Quantas vezes minha mãe repetiu que Clarissa era o orgulho e eu, o arrependimento. Agora, o arrependimento seria deles. Sorri pela primeira vez desde o jantar. Não porque desejava o sofrimento deles, mas porque, finalmente, o equilíbrio estava se restabelecendo. A vida, com sua precisão contábil, começava a fechar as contas. E, sem que eu soubesse ainda, aquele telefonema seria o primeiro capítulo da minha verdadeira virada. A ligação da imobiliária ficou ecoando na minha cabeça o resto da noite. Eu me deitei, mas não consegui dormir. A cada piscada, via a imagem da minha mãe sorrindo com o balde nas mãos. O mesmo sorriso debochado que ela devia ter dado ao gerente do banco, tentando convencê-lo de que tudo se resolveria logo. Só que agora, não haveria milagre, nem quem os livrasse da consequência de seus próprios atos. Nos dias seguintes, tentei me concentrar no trabalho, mas a curiosidade sobre a situação deles me corroía. Acabei pesquisando discretamente no sistema de imóveis do escritório, onde tínhamos acesso a processos públicos. E lá estava, Residencial Jardim das Palmeiras, Casa 23, de execução de hipoteca por inadimplência bancária. O valor atrasado era absurdo, quase o equivalente a tudo que eu havia economizado em 2 anos. Eles haviam gasto como sempre, jantares, roupas novas para Clarissa, viagens para o litoral, até que o luxo ultrapassou o limite. Durante o almoço, Walter percebeu meu semblante distante. Está tudo bem, Mariana? Está, sim, menti. Só pensando em algumas coisas pessoais. Ele me observou por alguns segundos, mas não insistiu. Eu sabia que não devia me envolver, mas também sabia que o destino às vezes dá voltas curiosas. Naquela mesma semana, Clarissa apareceu no escritório. Fiquei paralisada quando a vi entrar. Ela estava impecável, como sempre, mas o olhar denunciava desespero. Mariana, disse, forçando um sorriso. Precisamos conversar. Pedi licença a Walter e a levei até a sala de reuniões vazia. O que você quer? Perguntei, sem rodeios. A mãe me pediu para vir. Estamos com um problema sério. O banco está querendo tomar a casa. E eu com isso? Ah, por favor. Você é a única que entende de números, de contratos. Achei que pudesse nos ajudar. A frase nos ajudar soou quase como uma piada. Ajudei a vida toda, e em troca recebi desprezo. Me ajudar, Clarissa? Retruquei. Vocês riram de mim na frente de estranhos. Agora que o luxo acabou, lembraram que eu existo? Ela desviou o olhar, sem conseguir responder. A mãe está desesperada, Mariana. O pai anda doente, e o banco está pressionando. Que coincidência, falei, cruzando os braços. A doença e o desespero só aparecem quando o dinheiro acaba, né? Ela respirou fundo, fingindo controle. Olha, eu não vim brigar. Só queria pedir que você fosse conversar com eles. Eles se arrependem do que aconteceu. Não, Clarissa. Eles se arrependem das consequências. Não do que fizeram. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então é isso? Vai deixar seus pais perderem a casa? Não vou deixar nada, só não vou salvar ninguém. Cada um colhe o que planta. Clarissa saiu furiosa, jogando a bolsa sobre o ombro. No fundo, eu tremia. Não de culpa, mas de força. Pela primeira vez, eu estava no controle.
Naquela noite, recebi uma mensagem curta da minha mãe: sabemos que você pode resolver isso. Pense com o coração. Respondi apenas: pensem com a consciência. Silêncio depois disso. Dias se passaram. Enquanto eles mergulhavam em dívidas, eu focava em meu progresso. Fiz um curso de perícia contábil, comecei a pegar trabalhos independentes à noite. Meus olhos ardiam de cansaço, mas cada centavo guardado era um lembrete de que eu nunca mais dependeria deles. Um mês depois, fui surpreendida por uma notícia no site do banco: o imóvel havia sido colocado em leilão judicial. O lance mínimo era menor do que eu esperava. O suficiente para atrair investidores, mas talvez, o suficiente para mim também. Passei dias fazendo cálculos, estudando editais, revendo minhas economias. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre justiça. A casa que me viu ser humilhada estava à venda, e eu podia comprá-la. Fui ao leilão acompanhada de um advogado do escritório, disfarçando o nervosismo. O salão era frio, impessoal, cheio de homens de terno que olhavam tudo como números, não como histórias. Quando o leiloeiro anunciou Residencial Jardim das Palmeiras, Casa 23, meu coração acelerou. Lance inicial: R$250 mil. Silêncio. 255 mil, ofereceu um senhor atrás de mim. 260, respondi, antes que pudesse pensar. Os lances subiram lentamente. Meu limite era apertado, mas calculado com precisão. 300 mil. O homem insistiu. 310, falei, firme, mesmo com as mãos trêmulas. Por um instante, pensei que ele aumentaria novamente. Mas ele hesitou. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendida. Assinei os papéis com a sensação de ter fechado um ciclo. Não como vingança, mas como libertação. Agora, a casa onde me trataram como sobra era oficialmente minha. Mas eu sabia que isso não ficaria assim. E o que viria a seguir seria muito mais do que eu imaginava. O dia em que recebi as chaves da casa foi o mesmo em que percebi o quanto a vida sabia ser irônica. O corretor, sem imaginar o peso simbólico daquele momento, sorriu enquanto me entregava o envelope. Parabéns pela conquista, doutora Mariana. Casa quitada, documentação toda certinha. Eu agradeci, mantendo a compostura, mas por dentro sentia uma mistura de incredulidade e triunfo. Aquela era a mesma casa onde minha mãe havia me humilhado diante de todos, a mesma onde minha irmã havia me chamado de um peso, e agora, tudo aquilo era oficialmente meu. Esperei algumas semanas antes de me mudar. Queria fazer tudo com calma, sem alarde. O banco ainda aguardava o prazo legal para a desocupação, e eu sabia que os antigos donos, meus pais, ainda estavam lá, tentando adiar o inevitável. Quando o oficial de justiça bateu à porta, minha mãe deve ter sentido o mundo desabar. Eu não estava presente, mas soube depois, por um vizinho, que ela chorou, gritou, implorou. Não é possível, deve haver algum engano, dizia ela. Não havia engano algum. Alguns dias depois, recebi uma mensagem no celular, número desconhecido: você venceu, está feliz agora? Demorei alguns segundos para responder. Não venci. Só recuperei o que era meu. A resposta nunca veio. No sábado seguinte, fui até a casa acompanhada de um chaveiro. O portão ainda tinha a placa velha Família Torres, já desbotada. Entrei devagar, observando o jardim abandonado, o gramado seco, o portão enferrujado. Era estranho ver aquele lugar, tão cheio de lembranças ruins, vazio. Cada parede parecia carregar um eco do passado. O cheiro de mofo misturado ao da madeira velha me trouxe lembranças da infância, o som da minha mãe gritando com o pai, Clarissa me ridicularizando por qualquer erro, e eu, sempre tentando agradar. Mas dessa vez, eu não estava ali para agradar ninguém. Contratei uma equipe de limpeza, troquei as fechaduras e mandei pintar todas as paredes de branco. Queria apagar cada vestígio da antiga vida. Durante uma das visitas, encontrei algo curioso no armário do antigo quarto da minha mãe, uma caixa de sapatos repleta de contas vencidas, extratos bancários e cartas de cobrança. Havia também uma pasta com o nome de Clarissa.
Dentro, comprovantes de passagens, reservas de hotel e uma folha de cheque assinada por meu pai, de valor alto, com data de poucos meses antes do leilão. Eles haviam gasto até o último centavo tentando sustentar a imagem de perfeição que sempre exibiram. Guardei tudo em silêncio. Não por raiva, mas por constatação. A família que me desprezava por não saber administrar a vida havia perdido tudo exatamente por isso. Nos dias seguintes, comecei a planejar uma nova etapa. Transformaria a casa em algo útil, um escritório contábil próprio. O espaço era grande, e eu poderia atender clientes ali, economizando o aluguel que pagava no centro. Seria a minha maneira de ressignificar aquele lugar. Enquanto as obras aconteciam, começaram as tentativas de contato. Primeiro minha irmã, depois minha mãe, e até meu pai, que, até então, nunca havia me mandado uma mensagem na vida. Mariana, precisamos conversar. Você não pode fazer isso conosco. Estamos sem onde ficar. Eu lia tudo e não respondia. Sabia que qualquer palavra seria usada contra mim, como sempre foi. No fundo, eu já imaginava o que viria, o pedido para ficarem temporariamente ali, como se nada tivesse acontecido. E não demorou. Numa manhã de quinta-feira, enquanto os pedreiros finalizavam o piso da varanda, vi uma figura conhecida parada do outro lado da rua. Era minha mãe. Vestia um casaco simples e segurava uma sacola plástica nas mãos. Hesitou antes de atravessar. Mariana, disse, com voz embargada. Eu só queria ver a casa uma última vez. Fiquei em silêncio. A gente errou, filha. Eu sei que errou. Mas você também está sendo cruel. Somos sua família. Olhei ao redor. O mesmo quintal onde um dia plantei uma muda de hibisco com ela, a mesma cozinha onde tantas vezes lavei a louça sozinha enquanto Clarissa era elogiada por existir. Família? Repeti. Quando me humilharam na frente de estranhos, também éramos família, não era? Ela desviou o olhar, constrangida. Foi um momento de raiva. Não, mãe. Foi um retrato da verdade. Ela chorava, e pela primeira vez eu não senti pena. Apenas uma distância imensa, como se estivéssemos em planetas diferentes. Eu não quero mal a vocês, continuei. Mas cada escolha tem um preço. Vocês gastaram tudo tentando parecer felizes. Agora precisam aprender a viver com o que sobrou. Ela abaixou a cabeça e se afastou sem dizer mais nada. Quando entrou no carro, olhei para o portão e percebi algo simbólico. A placa antiga Família Torres havia caído, rachada ao meio. Talvez o tempo, ou talvez o destino, tivesse decidido que aquele sobrenome não me representava mais. Naquela noite, sentei na varanda e assisti ao pôr do sol refletindo nas janelas da casa recém-pintada. Não havia vingança no que eu sentia. Havia paz. Mas o destino ainda guardava uma reviravolta. E ela viria através da pessoa que eu menos esperava, Clarissa. Clarissa apareceu 2 dias depois, bem cedo. Eu estava no portão quando o carro dela parou. Desceu com pressa, o cabelo preso de qualquer jeito, os olhos fundos, o corpo magro demais para quem sempre viveu de aparências. Carregava uma pasta de documentos e uma expressão que misturava desespero com vergonha. Mariana, começou, antes mesmo de eu dizer bom dia, eu preciso muito falar com você. Cruzei os braços, sem convidá-la a entrar. O que foi agora? Ela olhou em volta, como se esperasse encontrar algum vestígio de acolhimento. Não o encontrou. A gente, hesitou, a gente não tem mais para onde ir. O pai está doente, a mãe está ficando com uma amiga dela por uns dias, e respirou fundo, eu não tenho como pagar aluguel. Permaneci em silêncio. Ela entendeu o recado e começou a chorar. Eu sei que você me odeia. Eu sei o que a gente fez foi imperdoável, mas eu não vim aqui pedir perdão. Vim pedir ajuda. Só um tempo, até eu conseguir me estabilizar. Houve um tempo em que essas palavras teriam me desarmado. Mas não mais. Clarissa, você sempre teve tudo de bandeja. E agora quer que eu te salve de novo? Disse, mantendo o tom calmo. Me diz uma coisa,
Quando a mãe colocou aquele balde de restos na minha frente, você sentiu pena de mim? Ela abaixou o olhar. Eu não soube reagir. Soube, sim. Você riu. Um silêncio pesado caiu entre nós. Os passarinhos cantavam no fio de luz, indiferentes àquele acerto de contas que demorou uma vida para acontecer. Eu perdi tudo, Mariana, murmurou. O noivado acabou, os sogros me viraram as costas, e agora só me resta vergonha. Eu poderia tê-la mandado embora naquele instante. Mas, por algum motivo, algo me fez hesitar. Não por compaixão, mas por querer ouvir dela o que nunca tinha ouvido. Então fala, pedi. Me diz o que você realmente sente. Ela ergueu os olhos marejados. Eu sinto inveja de você. Sempre senti. Porque, mesmo com tudo contra, você seguia em frente. Eu, com todos os privilégios, só aprendi a depender. As palavras dela me atingiram de um jeito estranho, não como consolo, mas como confirmação de que o tempo, às vezes, é o único professor que funciona. Eu não posso te ajudar, Clarissa disse, firme. Mas você pode começar ajudando a si mesma. A vida te deu o que tirou de mim, a chance de recomeçar do zero. Ela concordou, enxugando as lágrimas, e foi embora sem olhar para trás. Nos dias seguintes, a paz voltou a reinar na casa. As reformas terminaram, o novo letreiro foi instalado na fachada, Torres e Associados, e consultoria contábil. Ver aquele nome, o mesmo sobrenome que me causava tanta dor, agora vinculado ao meu trabalho e ao meu sucesso, foi como fechar uma ferida antiga. O negócio começou devagar, com indicações de clientes do escritório onde eu trabalhava antes. Mas logo o boca a boca se espalhou. Em poucos meses, a casa que antes era símbolo de humilhação virou referência de profissionalismo. Eu atendia empresários, autônomos, famílias endividadas, pessoas que, como eu, aprenderam o valor de recomeçar com dignidade. Foi numa dessas tardes movimentadas que o destino resolveu dar mais um nó na história. Um carro simples parou em frente à casa. Quando a porta se abriu, minha mãe desceu. Estava mais envelhecida, abatida, os cabelos grisalhos desalinhados. Posso entrar? Perguntou, segurando uma sacola. Por um instante, pensei em mandá-la embora. Mas deixei. Ela caminhou devagar pela sala, observando cada detalhe. Tocou nas paredes recém-pintadas, no balcão do escritório, como quem tenta reconhecer um lar que já não lhe pertence. Está lindo, Mariana, disse, com a voz trêmula. Você sempre teve bom gosto. Fiquei calada. Ela abriu a sacola e tirou algo de dentro, uma pequena caixa, embrulhada com fita vermelha. É só um presente simples. Uma lembrança. Colocou sobre a mesa e saiu antes que eu pudesse responder. Quando abri, encontrei um pequeno arranjo de flores secas, as mesmas que ela usava para enfeitar a mesa de Natal. E, junto, um bilhete. Agora eu entendo o que você sentiu. O que fizemos não tem desculpa. Só espero que, um dia, você possa lembrar da gente sem dor. Fechei a caixa, respirei fundo e deixei-a guardada na estante, entre livros de contabilidade e documentos. Não era perdão, era encerramento. Naquela noite, sentei na varanda, olhando para o portão fechado. O vento trazia o cheiro de chuva, e, pela primeira vez em muito tempo, senti leveza. Mas o destino ainda guardava mais uma visita inesperada. Na manhã seguinte, enquanto eu abria o portão para receber um cliente, vi um homem parado do outro lado da rua. Rosto familiar, postura tensa. Era meu pai. E ao contrário das outras, essa visita não seria silenciosa. Meu coração acelerou quando o vi parado do outro lado da rua. Era estranho olhar para aquele homem e perceber o quanto o tempo havia diminuído. O terno amassado, o olhar cansado e o andar lento denunciavam o que ele nunca admitiria, a ruína. Ele atravessou devagar, tirou o boné da cabeça e parou diante do portão, como quem pede permissão para entrar em um lugar que já não é seu. Posso falar com você, Mariana? Perguntou, a voz rouca, como se tivesse engolido pedras. Abri o portão apenas o suficiente para que ele ficasse do lado de fora. Pode.
Ele respirou fundo, os olhos marejados. Eu não vim pedir nada. Nem perdão, nem ajuda. Só vim, hesitou, entender como chegamos a isso. Cruzei os braços. Chegamos a isso quando vocês escolheram me humilhar em vez de me acolher. Quando riram de mim no jantar de Natal e me chamaram de peso. Foi ali que tudo acabou. Ele abaixou a cabeça. Sua mãe se arrepende. Ela já me procurou. Eu acredito que sim. Mas o arrependimento não apaga o que foi feito. Um silêncio denso se instalou. Ele olhou para o letreiro do escritório, leu em voz baixa, Torres e Associados. Então, você usou o nome da família? Não, pai, interrompi. Eu ressignifiquei o nome. O que antes representava vergonha, agora representa independência. Ele concordou lentamente. Os olhos vagaram pelo quintal. Sabe o que é engraçado? Quando você saiu de casa, eu disse para sua mãe que você voltaria com o rabo entre as pernas. Que a vida ia te ensinar que sem a gente você não seria ninguém. E olha só, quem aprendeu foi a gente. Por um instante, vi o homem que ele poderia ter sido. O pai que talvez ainda existisse em algum canto esquecido da memória. Mas aquela lembrança era pequena demais para pagar uma vida inteira de negligência. Pai, o que vocês me fizeram doeu. Mas também me libertou. Libertou para me odiar? Perguntou, com um meio sorriso amargo. Não. Para nunca mais precisar de vocês. Ele respirou fundo, parecendo absorver cada palavra como um golpe. Eu só queria que você soubesse que eu, engasgou, me envergonho. De mim, da sua mãe, de tudo. Por um segundo, pensei em dizer algo que aliviasse a dor dele. Mas aprendi que algumas feridas não devem ser cobertas com curativos rápidos. Elas precisam cicatrizar sozinhas. Eu sei, pai. E isso já é o suficiente. Ele concordou, enxugando discretamente os olhos, e deu 2 passos para trás. Então, é isso. Eu só queria ver com os meus próprios olhos o que você se tornou. Deu uma pausa. Você conseguiu, Mariana. Conseguiu sem ninguém. Virou-se devagar e começou a caminhar pela calçada. Eu observei se afastar até desaparecer na esquina. Quando entrei novamente em casa, percebi que o peso de anos de humilhação e rancor havia, finalmente, caído dos meus ombros. Não por causa do arrependimento deles, mas porque eu, enfim, tinha encerrado o ciclo. Nos meses seguintes, a rotina do escritório se tornou estável e produtiva. Os clientes aumentavam, e, com eles, a sensação de propósito. A casa, aquela que um dia foi cenário da minha vergonha, agora pulsava com risadas, conversas e histórias de superação. Eu a havia transformado em um espaço de reconstrução, não só para mim, mas para todos que cruzavam o portão em busca de equilíbrio. Às vezes, ainda chegavam correspondências destinadas aos antigos donos, Lúcia e Álvaro Torres. Eu as guardava em uma gaveta trancada, não por rancor, mas como lembrete de que o passado não precisava ser esquecido, apenas colocado em seu devido lugar. Na véspera do Natal seguinte, o primeiro depois da virada, acendi as luzes da casa e sentei na varanda com uma xícara de café. Não havia festa, nem mesa farta, nem família reunida. Mas havia paz. Uma paz que não dependia de ninguém. Peguei a pequena caixa com o arranjo de flores secas que minha mãe havia deixado. Coloquei-a sobre a mesa e, por um instante, deixei o olhar descansar sobre ela. Aquelas flores já não tinham cor, mas guardavam um significado silencioso, o fim de um ciclo e o começo de outro. O telefone vibrou, mensagem de Clarissa. Espero que esteja bem. Feliz Natal, irmã. Sorri de leve e não respondi. Às vezes, o silêncio é a única resposta que realmente encerra uma história. Levantei o olhar para o céu e vi os fogos estourando à distância. Cada clarão refletia na janela do meu escritório, como se o universo inteiro dissesse que, finalmente, as contas haviam sido ajustadas. Eu não precisei humilhar ninguém, nem devolver o balde de restos. A vida fez isso por mim, de forma sutil, justa e definitiva.
E ali, sob o brilho silencioso do Natal, entendi que vencer não era fazer com que eles sofressem. Vencer era olhar para mim mesma e perceber que, depois de tudo, eu ainda acreditava em mim. Se você chegou até aqui, me diga, você teria feito o mesmo que a filha fez? Teria deixado a família colher o que plantou ou teria ajudado mesmo depois de tudo que ela passou? Quero muito saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você faria no lugar dela e também me conte de qual cidade você está assistindo, que eu sempre passo nos comentários para deixar um coração em quem participa. Aproveita e curte esse vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias emocionantes como essa. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos capítulos que estão vindo com ainda mais reviravoltas e superações. E claro, compartilhe essa história com seus amigos e familiares. Pode ter certeza que muita gente vai se identificar com o que a Mariana viveu. Até o próximo vídeo.